Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anice Cristina e sejam muito bem-vindos ao meu planeta dos livros. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira resenha da Maratona Darkside. Hoje nós vamos falar sobre Ted Bundy. Bom pessoal, antes de mais nada, antes de prosseguirmos com a nossa resenha, eu gostaria de pedir que, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, por favor inscrevam-se. É com muito amor e muito carinho que eu faço esses vídeos para vocês. Deem um joinha de vocês e ativem o sininho para sempre receber as notificações. Ajudem muito o canal a crescer cada vez mais. Comentem, vamos discutir sobre as leituras, vamos conversar. E deem a opinião de vocês e falem o que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Bora lá, pessoal! Bom, pessoal, hoje eu vou fazer a resenha da minha leitura se eu não me engano, era a minha leitura de quinta-feira, né? Era a minha leitura de quinta-feira, que é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado. Bom, pessoal, Ted Bundy, ele foi um serial killer famoso nos anos 70 e 80. Ele foi acusado de matar mais de 30 mulheres. Só que aí, durante seu julgamento, ele teria falado que matou mais de 100, que foram mais de 100, tá? Até hoje isso tá em aberto, né? Até hoje isso ficou no ar, se teria sido mais de 100 mesmo. E aí, pessoal, nesse livro aqui, no Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, nós vamos ter a autora Anne Hurley. A Anne, pessoal, ela foi voluntária num centro de prevenção de suicídios. E aí, o Ted Bundy, né, foi voluntário nesse mesmo centro de prevenção de suicídio. E a Anne trabalhou junto com ele. Inclusive, já teve vezes aqui, ela relata no livro, que já tiveram várias vezes em que ela ficou sozinha com ele à noite, né? Eles trabalharam até tarde e ela ficou sozinha com ele. E aí, pessoal, aqui nós vamos ter o relato dela falando um pouco sobre como o Ted era com ela, né? E aí ele tinha até eles eram realmente bem amigos, porque o Ted, ele desabafava com ela, ele contava um pouco sobre a sua vida pessoal. Inclusive, em uma festa, ele chega até a apresentar para ela a mulher com quem ele viveu por 4 anos. E até essa mulher, ela tinha uma filha que na época era um bebê praticamente, na época era um bebê. E aí, essa menina, inclusive, até ela tem o Ted como pai, né? Ela tinha o Ted como pai. Ela conta que ele tratava a mulher super bem, tratava a criança super bem, tinha um carinho até por ela. E aí, pessoal, ela conta que pra ela foi um choque, né? Quando ela descobre que naquela época começaram a aparecer corpos de universitárias mutilados, né? Alguns até decapitados. E aí ela fica chocada, né? Ela conta que ficou muito chocada, que ela quase não acreditou que o Ted teria sido responsável por essas mortes, né? Eles trocaram cartas, né? Inclusive depois que ele foi preso, eles trocaram cartas. Ele, inclusive, na prisão, ele se casou. Ele chegou a se casar. E essa mulher que casou com ele, ela teve uma filha. Olha que ironia, né? Ela teve uma filha. Mas aí, em 1990, se eu não me engano, 1990, o Ted foi executado, né? Ele foi executado depois de uns 4 ou 3 anos que ele ficou aguardando
né? Ficou recorrendo. Ele foi condenado à pena de morte em 3 estados. Só que aí isso ficou enrolando, né? Ficou aí por 3 anos, até que ele foi executado. Uma das suas vítimas, né? A última vítima dele tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Então, assim, foi uma coisa que chocou bastante os Estados Unidos naquela época. Chocou bastante. Porque, inclusive, o Ted, ele foi pego. Ele estava sob custódia em um desses estados que ele foi acusado, que ele recebeu a pena de morte. Ele estava preso e aí ele conseguiu escapar, né? Num vacilo que um dos guardas deu, ele conseguiu escapar porque assim, o Ted, ele era universitário, ele estava fazendo, inclusive, ele estava estudando direito, ele tinha estudado psicologia e aí depois ele mudou para direito. E aí ele pediu para se representar no tribunal. E aí, como ele se representava, ele tinha o direito de ir em uma biblioteca. E aí, durante essa ida à biblioteca, um dos guardas teria, né, cometido um vacilo. E aí o Ted escapou por uma janela. Ele pulou a janela da biblioteca e fugiu. E aí, nessa fuga, pessoal, ele foi até uma... Desculpa. E aí, durante essa fuga, ele teria ido até uma fraternidade, onde ele atacou mais garotas, fez vítimas, né? Ele matou algumas garotas. E por último, a sua última vítima foi uma menina de 12 anos, que ela também foi morta durante essa fuga do Ted. E aí, pessoal, por conta disso, o Ted ainda tentou recorrer, mas aí ele acabou sendo acusado, recebeu... Primeiro ele só tinha, né, quando ele foge, né, nessa fuga do Ted, ele só tinha recebido uma pena de morte. E aí ele foge para outro estado, e aí por conta disso ele acabou recebendo mais 2 penas de morte. E aí quando foi em 1990, o Ted Bundy foi executado, deixando uma filha de, se eu não me engano, de uns 3 ou 4 anos na época. E é isso, pessoal. Se você é estudante de criminologia, recomendo essa leitura. Ela ajuda, né? Essa leitura eu achei que ela ajuda a enxergar bastante pontos. Por exemplo, de que a gente nunca conhece a pessoa que está, né? As pessoas que estão ao nosso lado. Tanto que o título, né? Tanto que eu achei acertadíssimo o título que a Anne Hurley escolheu para o livro, que é Um Estranho ao Meu Lado. Às vezes a gente acha que conhece uma pessoa, às vezes a gente vai assim na empolgação, e esse livro aqui é um exemplo perfeito, né? A história do Ted Bundy é um exemplo perfeito de que a gente nunca conhece ninguém, tá? A gente nunca conhece o coração das pessoas, né? Ele inclusive, pessoal, ó, ele era um assassino, um serial killer, só que ele ganhou uma medalha honrosa por salvar a vida de uma menina que estava morrendo afogada, tá? Ele salvou a vida de uma pessoa. Olha só como que assim, igual eu tô falando, esse livro aqui, ele é perfeito se você quer um exemplo de que a gente não conhece ninguém, né? De que a gente não conhece o coração de ninguém. O cara chegou a ganhar uma medalha por salvar a vida de uma menina que estava morrendo afogada. Ficava sozinho com uma criança que era a filha da sua companheira,
Ele por várias vezes ficou sozinho com ela, ajudava a cuidar dela. Ele chegou a dar carona para uma adolescente, que tem um relato aqui no livro. A Anne conta essa história aqui no livro. Ele chegou a ficar sozinho com uma menina no carro, com uma estudante no carro, e também não fez nada com ela. Então, assim, se você é estudante de psicologia, de criminologia, super recomendo essa leitura, que é uma leitura bastante, assim, me deixou de boca aberta, tá? Porque eu vou admitir, eu sempre fui aquela pessoa, assim, de contos de fada. Pra mim, todo mundo era bom, sabe? Pra mim, todo mundo era bom. Sou aquela menina que eu sonho, sim, em encontrar o meu príncipe encantado algum dia. Só que, assim, né? Esse livro é o exemplo de que temos que tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, né? Então, super recomendo essa leitura para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que tenha indicado para vocês um bom livro, né? Eu falo assim, espero, porque para mim foi um bom livro, foi um ótimo livro, tá? Mas cada um tem a sua própria opinião. Então, espero que vocês gostem dessa leitura tanto quanto eu gostei e que ela seja tão informativa e instrutiva quanto foi para mim. Essa leitura, conhecer a história do Ted Bundy, inclusive sobre o ponto de vista, né, de uma mulher, conhecer a história de um serial killer de mulheres pelo ponto de vista de uma mulher, me deu um tapa na cara, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre fui desse tipo de, né, do tipo de menina que sonha em encontrar seu príncipe encantado. Pra mim todo mundo era bom, né? Sempre tive esse, assim, nunca fui de ser aquela pessoa assim que desconfia de todo mundo, mas essa leitura aqui me deu outros olhos, né? De que a gente nunca conhece o coração de ninguém. E a Anne contando, né, a história do Ted Bundy pelo ponto de vista dela, me abriu os olhos para isso. E eu espero que abra os olhos de vocês também, tá? Principalmente nós mulheres, que muitas vezes somos vulneráveis, tanto sentimentalmente quanto fisicamente, tá? É só um alerta, tá bom, gente? Não é negócio de ai, que mulher é mais frágil. Não, todo mundo é frágil, porque existe serial killer mulher também, tá? Existe serial killer mulher também. Então, não encarem não encarem o que eu tô falando pra vocês agora como que eu tô falando que mulher é sexo frágil, tá? Tem serial killer mulher, isso aí é um alerta, é um toque tanto pros homens, pra qualquer um que queira se prevenir, que queira se cuidar, tá? Essa história aqui me abriu os olhos. A gente nunca conhece ninguém, tá? Verdadeiramente, tá bom? Então, isso aqui é um alerta para todos, tanto para homem, para mulher, para todo mundo que quiser se cuidar. Crianças, adolescentes, para os pais ficarem sempre alerta, para a família ficar sempre unida e alerta, tá bom? Então, pessoal, um beijão para vocês. Fica aí a dica de uma leitura maravilhosa para quem curte esse tipo de assunto, para quem, né, para quem curte aí, para quem é estudante de criminologia, de psicologia, fica aí uma dica, beleza? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.